A institucionalização e a entrada de grandes empresas no mercado cripto, sem dúvida, é a grande tese desse ano de 2025 e já vem causando impactos de preço em várias criptos. As principais Bitcoin no ano de 2023, 2024, com seus ETFs, e agora o Ether, que teve um rally de preço muito forte junto com um crescimento muito grande dos seus ETFs. Só que agora a gente está vivendo uma transformação relevante no mercado cripto, uma transformação regulatória, e esse movimento de institucionalização do mercado tradicional entrar cada vez mais em cripto, seja investindo, seja desenvolvendo produtos, empresas desenvolvendo produtos dentro do mercado cripto, isso tende a acelerar muito. É a grande tese desse ano e tende a ser também dos próximos meses ou anos no mercado cripto. Esta institucionalização tende a beneficiar um conjunto de criptos muito específicas, que possuem um conjunto de características que as colocam num lugar privilegiado para atrair esse capital institucional, podendo causar essa tal dessa alt-season institucional que o mercado já começa a olhar e falar um pouco. É sobre isso que a gente vai discutir hoje. Quais criptos são essas, todo esse movimento de institucionalização e exatamente como que ele tende a afetar o mercado cripto e quais as criptos que mais podem se beneficiar disso. Para que no final do vídeo, claro, você consiga investir em cripto do jeito certo, que é o meu foco aqui do canal. Inclusive, estamos chegando em 12 mil inscritos e você tá inscrito aqui vai ser muito importante para a gente bater essa meta. Senhores, dois recadinhos bem importantes aqui antes da gente começar o vídeo de hoje. O primeiro deles é que o mapa do novo ciclo, as 3 aulas gratuitas que eu vou fazer na semana que vem, nos dias 8, 9 e 10 de setembro, tá chegando. As aulas estão chegando, todo mundo que está inscrito gratuitamente, que já está no grupo, já está recebendo uma consultoria gratuita comigo no WhatsApp. Ao longo desses últimos dias eu chamei todo mundo no WhatsApp para prestar uma consultoria gratuita da sua carteira. Então quando você entrar no grupo, se você não tiver inscrito ainda, você clica no primeiro link aqui da descrição, se inscreve para as aulas, participa das aulas gratuitamente e lá no grupo vai ter meu número. Você pode me chamar no WhatsApp e conversar comigo, tirar as dúvidas durante a aula. Fora que as aulas vão te mostrar tudo que está mudando nesse ciclo de cripto, o que esperar para os próximos meses, se vai ter alt-season ou não, se a gente vai ter bear market em 2026 ou não, e quais criptos, quais altcoins ainda vale a pena ter na carteira. Então, cara, conjunto de coisa que eu vou entregar para você, de fato, um mapa do que fazer nesse novo ciclo de cripto, mais uma consultoria, tudo isso de graça. Não tem por que você não se inscrever, se inscreve aí, primeiro link na descrição. E o segundo recado que eu queria dar para vocês é que se vocês repararam, a gente está num cenário diferente, né? A gente mudou de escritório, ainda está em reforma, o cenário está longe de estar o ideal, está longe de estar o modelo final que vai ficar aqui do nosso estúdio, mas agora nós somos Faria Limers, Mercúrios veio para Faria Lima, estamos com o escritório aqui na Faria Lima, então agradecer todo mundo aí que permitiu isso, que vem acompanhando a gente, vem apoiando a gente, graças a vocês a gente conseguiu aí fazer um upgrade de escritório e tá próximo dos Faria Limers agora, dos engravatados e trazer a palavra de Satoshi para cá. Ao longo das próximas semanas vocês vão ver muita mudança nesse cenário aqui, a gente tá reformando todo o escritório e isso só é possível graças a vocês. Obrigado de coração. Mas, sem grandes enrolações, bora falar de cripto, né? Porque vocês estão aqui para acompanhar o conteúdo de cripto. Gabriel, o que é essa tal dessa alt-season institucional que você tá falando aí, cara? Eu tô achando meio balela. Calma aí, vamos explicar direitinho o que é essa tal desse movimento institucional que a gente tende a ver no mercado cripto. O que é essa alt-season institucional? O fluxo de grandes empresas, instituições do mercado tradicional em cripto está crescendo. Muito por conta de uma percepção de valor maior que o mercado está tendo em relação a cripto, principalmente Bitcoin, tá? Acho que o mercado como um todo, o mercado tradicional, as grandes empresas, os cabelo branco lá, entender o grande valor do Bitcoin dentro da economia mundial, dentro da economia atual. E o segundo passo, estão passando a entender o valor de cripto, da tecnologia de blockchain, junto com algumas mudanças regulatórias destravadas pelo novo governo nos Estados Unidos. A nova administração americana ela é muito pró-cripto, está evoluindo a regulação de cripto e isso está atraindo cada vez mais empresas, investidores que antes tinham medo de estar em cripto e agora não tem mais. Com isso a gente tem muito dinheiro entrando no mercado e muitos produtos novos sendo lançados. Dentro desse balacobaco todo, algumas altcoins podem se beneficiar. O Bitcoin já se beneficiou e muito. A alta do Bitcoin dos 20 para os 100 mil dólares é uma alta institucional. O volume em corretoras não voltou ao que era em 2020 e 2021, corretoras varejo. O volume é um volume institucional, é um volume de
ETFs. E existem, obviamente, outros ativos, outras criptos que também podem se beneficiar desse movimento daqui para frente. É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Antes de tudo, vamos falar desse catalisador, que é um catalisador muito forte, que é a mudança estrutural do mercado, tá? Quem fala que o mercado cripto não mudou, gente, é só olhar o preço, é só olhar o comportamento de preço de cripto, é só olhar questões de comportamento de altcoins descorrelacionados com o comportamento do Bitcoin. O mercado cripto ele vem mudando, vem passando por mudanças estruturais. Uma delas, a principal, é a mudança regulatória. A gente teve a aprovação de leis como a Lei Clarity e a Lei Genius, que definiram regulação, definiram um framework regulatório, regras para você emitir criptos e para você prestar serviços relacionados a cripto dentro dos Estados Unidos, e a Lei Genius mais focada em stablecoins. Fora que empresas como BlackRock e figuras como o presidente da maior economia do mundo, sendo pessoas ativamente pró-cripto, é um selo, um efeito de marketing muito forte para o mercado. Então isso ajudou muito grandes empresas que antes tinham medo e olhavam para o mercado cripto como um negócio de golpe, como um negócio fraudulento, mudarem de opinião. A gente já viu grandes figuras econômicas, grandes economistas, grandes presidentes de banco, de empresa de investimento, mudando de opinião sobre o Bitcoin, sobre o mercado cripto, passando a levar esse mercado muito mais a sério. Então o mercado parou de ser um mercado de criança e começou a ser um mercado mais maduro. Dentro da curva de adoção tecnológica, o Bitcoin ele já está chegando muito mais próximo do mainstream, da grande adoção em massa. Não quer dizer que ele chegou lá, quer dizer que ele está chegando próximo. O principal efeito disso foi a explosão dos ETFs de Bitcoin. Os ETFs de Bitcoin é a grande história do ciclo até agora. A gente vem vivendo esse ciclo institucional e é por isso que a performance do Bitcoin se correlacionou tanto da performance de cripto, da performance das altcoins. O Bitcoin ali em 2023, ele teve o lançamento dos ETFs. Os ETFs bateram ali hoje já mais de 100 bilhões de dólares depositados, só o da BlackRock, e esses recordes foram os maiores recordes da história. Em termos de sucesso, demanda, apelo de investidores, os ETFs de Bitcoin foram disparados os melhores ETFs do mundo, da história do mercado financeiro. Isso por si só mudou muito o perfil do investidor do Bitcoin, o perfil do investidor que movimenta o preço do Bitcoin. E a gente viu essa história fazer muito preço no Bitcoin durante 2024 e agora, em 2025, tcharam, olha quem apareceu. Ethereum. Depois de um lançamento bem flopado, bem ruim dos seus ETFs, hoje quem tem ETF spot nos Estados Unidos é Bitcoin e Ether, só essas duas criptos. Depois de um lançamento bem flopado, ela teve uma explosão de demanda nesses últimos meses. Gabriel, por quê? Dois motivos, essa é a minha leitura dessa explosão de demanda dos ETFs de Ether. Primeiro, um apetite a risco maior dos investidores, os investidores animados com ativos de risco, visualizando um cenário de corte de juros nos Estados Unidos, mais liquidez no mercado, ativos mais arriscados vão começar a subir, vou especular em cima de algumas criptos, além do Bitcoin que tem para especular, Ethereum. Bom, e o segundo ponto, que na minha visão também teve uma força muito grande nessa alta do Ether, é a melhoria regulatória. Quando você melhora a regulação dos Estados Unidos, você tem um ambiente para a construção de mais tecnologias, produtos dentro de cripto. E qual que é a blockchain mais confiável das grandes instituições e que mais pode surfar esse movimento? A Ethereum. Então olha só como essa tese de institucionalização, essa mudança estrutural que o mercado está passando, ela afetou já o Bitcoin e está afetando agora a Ethereum. Está afetando de uma forma que muda de fato, por isso que eu chamei mudança estrutural, muda a estrutura do mercado cripto. Hoje a gente já tem mais Bitcoins nos ETFs do que em qualquer corretora, do que qualquer exchange. Ou seja, a quantidade acumulada de Bitcoin nos ETFs, o volume que os ETFs trazem, o potencial que os ETFs movimentam de preço do Bitcoin já superou as corretoras. Aqui a gente está falando de Binance, aqui a gente já está falando de Coinbase. Vai chegar um momento em que o que define se o Bitcoin, se o Ether está subindo ou está caindo é o quanto que os investidores estão comprando ou vendendo nos ETFs. E quem que compra em ETF? Institucional e tradicional. Aquele carinha que tem dinheiro no banco nos Estados Unidos, aquele investidor mais velho, aquele investidor que tem, obviamente, um perfil muito diferente do investidor
criptonativo. A gente consegue ver que dentro do volume diário do Ether, os ETFs eles vêm ganhando cada vez mais relevância. Hoje, 25% do volume diário do Ether vem dos ETFs. Então, beleza. Bitcoin e Ether já bem afetados por essa tese institucional. Isso fez com que os dois ativos tivessem uma boa performance de 2023 até aqui por conta dessa demanda. Agora, tá na hora de outras criptos começarem a se beneficiar. Rapaz, temos uma fila de 92 ETFs de cripto para serem aprovados nos Estados Unidos. Gabriel, que ETFs são esses? Vários. A gente tem ETFs que são cestas de criptoativos, como por exemplo, esse ETF da Hashdex, né, no Nasdaq Crypto Index, que são criptos ali do top 10 market cap. A gente tem alguns que são as 20 maiores criptos, e a gente tem ETFs de criptos específicas. Então a gente tem, principalmente nesse ano, e são os que mais têm probabilidade de serem aprovados. Solana, XRP, a gente tem Cardano, a gente tem Polkadot, a gente tem Avalanche, que são essas criptos large caps que a gente chama, né, que já possuem um histórico maior de tempo. E aí, no segundo patamar, a gente tem as criptos que são large caps, mas que não possuem um histórico assim tão grande. Aí a gente coloca a Sui, eu esqueci de colocar no primeiro patamar a Chainlink. Chainlink recentemente teve um pedido também, mas se ele for aprovado vai ser só em 2026, mas Sui já entrou nessa disputa aí. Essas criptos que possuem um certo tamanho para terem um pedido de ETF feito. E muito provavelmente, por a gente estar falando de uma nova administração da SEC, do órgão regulador que define se os ETFs serão aprovados ou não nos Estados Unidos, muito provavelmente eles serão aprovados. A grande probabilidade é que ao longo dos próximos 2, no máximo 3 meses, a gente tenha os ETFs principalmente de Solana e XRP. E isso abre uma porta nova para o dinheiro tradicional, para o dinheiro institucional em outras criptos. Bitcoin já se beneficiou disso, Ether já se beneficiou disso. Agora imagina um cenário de mercado com mais apetite a risco, mercado querendo comprar mais cripto e um ETF de Solaninha ali dando sopa, um ETF de criptos do top 10 dando sopa ali. Isso tende a abrir uma nova avenida de entrada de capital no mercado. E esses próprios ETFs, eles vão muito provavelmente ter algumas características que vão atrair ainda mais os investidores tradicionais. Por exemplo, ETFs de Solana com staking já estão sendo propostos, tá? Pagando juros, pagando uma renda passiva, algo que o mercado tradicional adora. Mesma coisa a BlackRock pedindo para adicionar staking no seu ETF de Ether. Então isso daqui para o investidor tradicional que gosta desses conceitos de renda passiva, renda fixa, isso é um motivo a mais para ele colocar dinheiro nesses ETFs. E além dos ETFs, a gente tende a ver uma probabilidade grande de algumas criptos, algumas altcoins começarem a ser listadas em corretoras tradicionais nos Estados Unidos. Recentemente, a SEC expressou a sua vontade de liberar, isso ainda não está sendo negociado, mas muito provavelmente será em breve, para liberar a negociação de certas criptomoedas em corretoras registradas ali nos Estados Unidos. Gabriel, o que isso significa? Cara, significa que assim como a gente tem corretoras de mercado tradicional, de bolsa de valores aqui no Brasil, então a gente tem uma Clear, por exemplo, a gente tem esses aplicativos que você entra para comprar ações e títulos de renda fixa. Hoje aqui no Brasil você pode já por meio desses aplicativos investir em ETFs de cripto, ou se é um aplicativo de banco, você consegue comprar a cripto diretamente. Hoje, grandes bancos aqui no Brasil, como Itaú, BTG, Inter, Nubank, já tem uma estrutura, já tem uma operação de cripto que você pode comprar cripto diretamente dentro desses aplicativos com uma facilidade muito grande. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, você não consegue comprar cripto com essa facilidade. Você só consegue comprar ETF ou abrir conta em uma corretora nativa de cripto. E a gente sabe que o investidor dos Estados Unidos, ele vai pensar 10 vezes antes de abrir conta numa corretora, porque ele lembra de uma tal de FTX. Então isso aqui é uma outra mudança que abre uma nova porta, uma nova avenida de entrada de capital para cripto. E aí você me fala, Gabriel, quais criptos poderão ser listadas dentro dessas corretoras? Muito provavelmente o mesmo conjunto de criptos que terão os seus ETFs aprovados. Criptos que estão ali no top 50, que possuem uma proximidade regulatória com os Estados Unidos, que possuem produtos relevantes, que não tem nenhum BO na justiça, que não tem nenhum problema de processo.
que já possuem pelo menos mais de 1 ano de vida. Enfim, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, outro movimento que também é relevante pra caramba e tá trazendo muito capital institucional pro mercado cripto são as DATs, as Digital Assets Treasuries, ou você pode chamar de CTC, Crypto Treasury Companies, que são empresas que compram com o seu caixa criptoativos. Mais famosa de todas, MicroStrategy com Michael Saylor. A MicroStrategy, cara, ela estabeleceu um padrão, estabeleceu um precedente e mostrou que se você se expor, usar seu caixa, comprar uma cripto e ter paciência, esperar tempo suficiente e estar exposto em uma cripto boa, você pode fazer a sua empresa mudar de patamar. E aí vem uma porrada de empresa repetindo a mesma estratégia. E a gente consegue ver recentemente como mudou um pouco o cenário de quais criptos essas empresas estão comprando. As empresas passaram a olhar e falar, legal, gostei do que o Michael Saylor fez, mas eu vou ser um pouquinho mais ousado, vou fazer com outros ativos. A gente viu uma explosão em junho, julho e agosto de Crypto Treasury Companies, empresas pegando dinheiro ao mercado, pegando dinheiro emprestado ou utilizando o seu caixa para comprar Ether. Olha só a explosão de Crypto Treasury Companies comprando Ether. Gabriel, por que o Ether subiu tanto? Fluxos de ETFs e fluxo de empresas. Esse gráfico aqui, essa barra azul que está na tela para vocês, é um dos principais motivos também por essa alta do Ether, tá? Sem esse fluxo, muito provavelmente o Ether não teria tido esse rally tão forte que teve. Só que aí a gente já consegue ver outros nominhos aparecendo ali na lista. Hoje a gente tem Solana, BNB, Hype e Sui como as principais treasury companies. Recentemente Ethena entrou nessa lista também, só que a Ethena foi um pouquinho mais safada, ela utilizou o próprio caixa do protocolo, do aplicativo, para botar e comprar mais tokens, entendeu? Então por isso que ela não entra aqui. Mas a gente já consegue ver alguns nominhos que podem se beneficiar dessa dinâmica de Crypto Treasury Companies. Empresas cada vez mais querendo comprar cripto, especular, colocar dentro do seu balanço e imitar a estratégia do Michael Saylor e da MicroStrategy. Gabriel, você acha isso arriscado? Eu acho arriscado pra cacete, tá? Acho que pode gerar um evento de alavancagem muito forte no mercado, de desalavancagem na verdade, né? Porque se em algum momento esses caras começarem a vender a rodo, isso pode jogar os preços tudo para baixo. Mas esse é assunto para outro vídeo, vou fazer um outro vídeo desbruçando esse tema. Gabriel, quem que é o próximo cara que mais pode se beneficiar disso? Bitcoin já se beneficiou, Ethereum já se beneficiou. Novamente, Solana. A gente consegue ver que a Solana ela tá na fila do capital institucional, tá? Tá só esperando abrir a porta. A gente viu recentemente a Pantera Capital, que é um dos maiores fundos de investimento aqui de cripto, buscando levantar uma empresa de compra de Ether, e nessa empresa eles estariam visando captar 1,25 bilhões de dólares. Nesse caso da Pantera Capital em específico, tem uma particularidade, tá? A própria Pantera tem muito token travado da Solana, token que ela recomprou da FTX quando a FTX faliu. Ela virou para a FTX e falou, cara, ao invés de você vender todas essas Solanas a mercado, eu compro baratinho de você e eu não vendo. Eu deixo ela travada para não pressionar ainda mais o preço da Solana e a Solana não morrer. Agora ela tá querendo se livrar desses tokens. Então o que ela tá querendo fazer? Abrir uma subsidiária dela mesma para recomprar seus próprios tokens, sem ela ter que vender esses tokens a mercado e jogar o preço da Solana para baixo. Isso é positivo? É positivo, mas não gera poder de compra, vocês entendem? Esse 1,25 bilhões não vai comprar tokens Solana a mercado. De qualquer forma, é um precedente para outras empresas fazerem o mesmo, e a gente sabe que Solana, depois de Bitcoin e Ethereum, é o cara que mais tem força para atrair capital institucional no mercado. E por fim, um ponto que a gente tem que levar em consideração quando o assunto é capital institucional em cripto é que tá muito no começo ainda, cara. Essa pesquisa foi feita no mercado institucional / tradicional nos Estados Unidos. Perguntaram para investidores e fundos de investimento, alocadores, né, caras do mercado financeiro lá de Wall Street, se eles investem em cripto ou não e quais criptos que eles investem. 82% de Wall Street, dos investidores dos Estados Unidos, falaram que não possuem nada de cripto, nenhum por cento da carteira. Então assim, tá muito subpenetrado, cara. O mercado cripto tá muito subpenetrado no mercado tradicional de investimentos. Agora eu vou já citar algumas criptos que fizeram alguns movimentos, algumas altcoins que fizeram alguns movimentos interessantes dentro dessa tese de tokenização, institucionalização e tudo mais, e passar por uma lista de características que eu vejo que se uma altcoin tem essas características, ela pode surfar muito bem esse movimento, tá?
Alguns movimentos interessantes que chamaram a minha atenção. Sui criou sua própria Treasury Company, que hoje, antes da gravação desse vídeo, reportou 344 milhões de dólares investidos no token Sui. Uma pressão de compra relevante. Lembrando, Ethena criou a sua própria Treasury Company, a sua própria empresa para recomprar tokens da Ethena. E em termos de proporção, a quantidade de tokens comprados em relação à quantidade total de tokens, a Ethena ela tem a maior relevância. 8,44% do supply está destinado para serem comprados por essa empresa. Ondo, hoje também, dia 3/9, eu estou gravando na quarta-feira, esse vídeo sai na quinta-feira, a Ondo lançou a sua plataforma de tokenização de ações. Cara, isso é muito relevante, não é um ETF, não é um produto desse tipo, tá? Que o investidor vai investir diretamente no token Ondo, porém, você coloca a Ondo no centro da tese de tokenização. Olha, o que é a Ondo? A Ondo é a dona da maior plataforma de tokenização em blockchain. Se você quer negociar, se você quer utilizar algo tokenizado em blockchain, uma ação tokenizada, o principal cara é a Ondo. Então, esse tipo de coisa, se a tese é institucionais entrando e olhando cada vez mais para a tokenização, chama muita atenção. Chainlink, nem se fale. Chainlink está no coração da tese de tokenização, fechando parceria com Deus e Mundo recentemente, parceria com o governo americano. Então, você vê um cara que oferece serviços em blockchain para o governo dos Estados Unidos, quando o governo dos Estados Unidos for fazer algum movimento regulatório, se acham ou não que eles vão beneficiar esse cara? Então, se a gente pudesse pegar esses movimentos que eu acabei de mostrar para vocês como exemplos, tá? Não tô falando compre essas criptos, tomem muito cuidado, façam a lição de casa de vocês. Aqui no canal tem vídeo sobre todas essas criptos que eu citei, citando os pontos positivos e negativos para você tomar a sua decisão sozinho. Eu não tomo decisão por ninguém, tá bom? Mas quais são as criptos com mais potencial para se beneficiar dessa alt-season institucional? Como assim alt-season institucional, Gabriel? Estou dizendo que se o dinheiro que está movimentando o mercado cripto agora é um dinheiro institucional, pode ser que a gente veja as criptos que possuem essas características se descorrelacionando das outras altcoins. E a gente ver essa alt-season ultra selecionada. Uma possibilidade, uma tese que eu como investidor estou desenhando na minha cabeça, não significa que é uma certeza que vai acontecer. Mas vamos lá. Olhe para criptos com ETFs aprovados, com essas Digital Asset Treasuries, Companies, não sei o que, criadas, empresas que já possuem esse modelo, porque tende a atrair mais capital institucional. Produtos desenvolvidos com empresas, produtos funcionais, tá? E adoção do mercado tradicional. Empresas que, de alguma forma, possuem uma relação forte com o mercado tradicional. Esses exemplos que eu citei, Ondo, Chainlink, que são empresas que estão sempre desenvolvendo produtos com empresas relevantes e entrando nessa tese de, olha, institucional, regulação, vocês querem vir para cripto? Eu ajudo vocês, eu presto esse serviço. Características mais no detalhe que são importantes de se encontrar nessas criptos. Cara, criptos top 50 market cap tendem a se beneficiar mais disso por serem já mais relevantes em termos de tamanho e liquidez, tá? Mais de 2 anos de existência, eu acho que é muito difícil uma cripto que foi criada há menos tempo do que isso ter um ETF aprovado. Acho que a própria SEC vai barrar esse tipo de coisa, sem problemas regulatórios ou com aproximação regulatória. O que eu quero dizer com isso? Alguma cripto que você sabe que tem laços ali com o governo americano ou que nunca passou por algum tipo de processo. Não é uma cripto declaradamente posicionada em algum país como China, por exemplo. Cara, ETF de BNB. Não vai rolar, cara. Pô, Estados Unidos odeia a Binance, não vai rolar ETF de BNB. E procure por produtos relevantes, criptos que tem produtos, métricas, tem coisas palpáveis, também o institucional tende a gostar mais, tende a enxergar esse fundamento. Então, já partindo para a conclusão do vídeo, resumindo tudo o que eu falei aqui, a entrada institucional em cripto está acelerando, ela tende a acelerar cada vez mais. De olho nas altcoins que podem surfar esse movimento, que são as que têm essas características que eu citei. O mais óbvio é Bitcoin, Ethereum e Solana, tá, gente? O mais óbvio é Bitcoin, Ethereum e Solana, e eu tenho falado isso há não sei quanto tempo aqui no canal, desde que o canal existe. Bitcoin, Ethereum e Solana é o trio de ferro do mercado cripto e deveria ser a base da carteira de todo mundo. E nessa tese de regulação, institucionalização, cacete A4, são os caras que mais podem se beneficiar, tá? Altcoin é se você tem estômago e apetite a risco. Óbvio, dá para procurar características positivas que aumentam a chance de uma altcoin se dar bem,
Mas se você quer ser certeiro nessa tese, muito provavelmente nada foge de Bitcoin, Ethereum e Solana. Você vai ter uma performance muito boa na sua carteira só com esses 3 ativos. E claro, não aposte 100% em uma tese. Não assista esse vídeo e saia falando, vai ter alt-season institucional, então eu vou pegar as criptos que o Gabriel falou nesse vídeo e vou colocar 100% da minha carteira nelas, porque essa é a grande tese. Calma, é uma possibilidade. A gente trabalha com possibilidades aqui, prós, contras e equilibra a nossa carteira dentro disso. Lembrando, claro, sempre estude bastante uma altcoin antes de decidir investi-las nela. Por isso que é importante você estar inscrito aqui no canal, que eu faço vídeo sobre um monte de cripto, fazendo uma análise profunda sobre todas elas. E por isso que é importante você acompanhar as 3 aulas da semana que vem, dias 8, 9 e 10, segunda, terça e quarta. Tudo isso que eu falei sobre alt-season institucional hoje, eu vou falar muito mais numa aula de 1h30, que eu vou falar sobre outras teses de altcoin. É a aula da terça-feira, segunda aula. Então, cara, muito conteúdo mesmo. São as melhores aulas que eu já fiz, fora que você ganha uma consultoria comigo no WhatsApp. Primeiro link aqui da descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que você acha dessa tese e deixar uma sugestão para os próximos vídeos aqui, porque eu sempre vejo as sugestões de vocês e acato elas. Tamo junto, até o próximo vídeo.